Boa noite a todos, boa noite meus colegas vereadores, boa noite aos que nos assistem aqui na casa e também aos que nos assistem pelas redes sociais. Hoje damos a abertura da 34ª reunião ordinária da 16ª legislatura, dia 13 de outubro de 2025. Gostaria de comunicar a ausência dos nossos colegas, a Marise, o Michael e o Valdir, que eles estão em viagem com o prefeito a Brasília. Hoje, então, queria deixar para vocês uma pequena mensagem que fica em Filipenses, uma carta onde que Paulo escreve para a igreja de Filipe. E Paulo diz assim, ele dá uma orientação para a igreja, ele diz, que seja esta a sua oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até que Cristo venha. Que a gente possa pedir ao Senhor discernimento, que a gente possa pedir para Ele mais conhecimento e que a gente possa ser cada vez mais prestativo para a nossa comunidade, né? Então vamos nos posicionarmos então para a nossa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem, então agora passamos para a votação da nossa ata da semana anterior. Pergunto aos colegas se está tudo ok, se temos algo para comentar. Não? Ok? Então a ata aprovada por unanimidade. Temos agora para hoje um expediente, um ofício de número 86 de 2025 da Prefeitura Municipal de Benedito Novo. É a resposta de um requerimento que eu vou passar a fazer a leitura. Benedito Novo, 10 de outubro de 2025. Prezados vereadores, com nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao requerimento 18 de 25, do ofício 37 de 25, de 16 de setembro de 25, com o protocolo 1176 de 25, na Câmara de Vereadores de Benedito Novo, referente ao pedido de informações no que segue. Primeiro, confirmação de que todos os servidores atualmente autorizados a conduzir veículos oficiais possuem CNH válida e apta para a categoria correspondente. A municipalidade tem disciplinado pela portaria número 477 de 2025, de 18 de agosto de 25, a utilização dos veículos que compõem a frota municipal, disponível no Diário Oficial do município de Santa Catarina, no endereço abaixo. Para a utilização do veículo a serviço da municipalidade, fica a sua autorização a cargo do secretário ou responsável da referida secretaria e, periodicamente, são solicitados a apresentação da CNH para verificar sua validade e categoria correspondente. Número 2. Relação das multas de trânsito aplicadas nos veículos oficiais do município nos últimos 12 meses, indicando data e local e natureza da infração, veículo envolvido, placa e número de patrimônio, se houver. Em relação às multas de trânsito, seguem as folhas de 1 a 41, que atendem às informações do item 2, 3 e 4, acima solicitados. 5. Identificação do servidor responsável pela condução no momento da infração. Em conformidade com a Lei da Proteção de Dados, Lei número 13.709 de 2018, Lei Geral da Proteção de Dados Pessoais, não está sendo informado o condutor do veículo. 6. Providências administrativas adotadas para responsabilizar servidores pelas infrações cometidas, inclusive quanto ao ressarcimento de valores pagos a título de multa.
Quando um servidor público comete uma infração de trânsito, ele será responsável pela infração, sendo aplicado o que dispõe o Decreto número 6 de 2005, de 3 de março de 2005, disponível no endereço abaixo. Também é observado o que dispõe o artigo 65 da LC 04 de 95, Estatuto do Servidor, onde menciona, artigo 65, as reposições e indenizações à Fazenda Pública Municipal poderão ser descontadas em parcelas mensais não excedentes a 30% da remuneração ou proventos. Parágrafo único. Não caberá descontos parcelados quando o servidor for exonerado, abandonar o cargo ou for demitido. 7. Cópia da eventual norma interna ou portaria que regulamente o uso de veículos oficiais e a designação de motoristas. Não encontramos eventual norma em relação ao uso dos veículos oficiais e a designação de motoristas, até porque não existe designação exclusiva de uso do veículo para servidor, e sim o veículo é utilizado dentro das necessidades para o atendimento do serviço público. 8. Caso não exista norma, informar-se a previsão de criação de controle interno para garantir que apenas servidores com habilitação válida conduzam veículos oficiais. Mesmo solicitando a apresentação da CNH para os nossos controles, poderá ser normatizada esta condição. Solicitamos que o presente expediente seja lido na sessão da Câmara para conhecimento de todos os vereadores da Casa Legislativa. Sendo que se apresenta para o momento, colocamos-nos à disposição para informações adicionais, se necessárias, reiterando o processo de estima e consideração. Atenciosamente, Jean Michel Bruno, prefeito do Benedito Novo. Isso era um requerimento da vereadora Andréia, né? Aí fica à tua disposição, né? Ok? Valeu. Passamos agora, então, para as matérias do Executivo Municipal, não temos nenhuma hoje. E agora, então, do Legislativo Municipal. Nós temos a indicação de número 172 de 2025 do vereador Alexandre. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores. Cumprimento a todos os presentes e a todos que estão em casa nos assistindo. Indicação número 172, 2025. Excelentíssima senhora, presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, o vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que seja realizada a limpeza da lateral da rua Frei Ernesto, que se encontra tomada de capim e barro, melhorando assim a drenagem. Também é necessário que seja instalada proteção em uma boca de lobo, que se encontra aberta, oferecendo grandes riscos de alguém cair dentro e causar acidente. Essa melhoria atende a um pedido dos moradores. Sala de sessões, aos 13 de outubro de 2025. Vereador Alexandre. Alexandre, por favor. Boa noite aos colegas vereadores, né, e quem está assistindo aqui, pessoal de casa. Ali é um pedido dos moradores de Santa Maria, né, tirar umas fotos também. A lateral está totalmente cheia de mato e barro, daí a água não consegue nem escorrer na tubulação, né? Tem que fazer uma boa limpeza ali. E ali foi feita uma entrada uma vez e não tem uma tubulação para fazer a drenagem dessa água, ali é um problema. Cada vez que chove, a rua enche de lama e barro, né? Tem que ver para melhorar isso aí, fazer algum, para resolver esse problema ali, fazer uma bala ali, alguma coisa assim, ou uma tubulação. E ali a boca de lobo está sem proteção, os carros até estão passando ali, às vezes é perigoso quebrar uma roda, né, ou coisa assim. Não sei. Você chegou a falar alguma coisa com o Reinaldo? Eu já soube, ou não? Só por curiosidade, porque às vezes até é bom já ir falando, né? Porque quando são casos assim, né? Às vezes as pessoas nem observam e é meio perigoso, né? Pode falar. Esse caso ali eu não cheguei a comentar com o Reinaldo, porque eu vou comentar amanhã com ele, né? Para ver o que dá para fazer. De repente até ir lá com ele para ele olhar.
Aham. ver o que dá para resolver. Tá certo. A indicação agora de número 173 de 2025 da vereadora Andréia. Indicação número 173, 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, a vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que seja feita a manutenção do calçamento da Rua Holanda, de frente à entrada do Castelinho, Chaveiro, onde foi fechado um vazamento da Casan há meses atrás. Sala das Sessões, aos 13 de outubro de 2025. Andréia Turf, vereadora. Vereadora, por favor. Boa noite à mesa diretora, aos meus colegas vereadores e também ao público que está presente aqui hoje e quem nos acompanha de casa. Então, referente a essa indicação, até se quiserem acompanhar ali, eu fiz umas imagens. Eu não sei se vocês lembram, mas alguns meses atrás houve um vazamento ali da Casan, nesse local, né? E eles acabaram fazendo a manutenção e deixaram ali sem o calçamento. E isso, na verdade, foi afundando e dando uma vala, onde passavam os carros e chegava a bater o cárter embaixo e tudo mais, né? Então, eu, na época, conversei com a Casan e eles foram lá e fecharam. Fizeram tipo um elevado assim, né? E, na verdade, assim, não foi recolocado esse paralelepípedo, né? E acabou agora acontecendo novamente esse problema. E eu não sei se houve um vazamento de água ali, por baixo, na época, o que, né? Mas tá ali por baixo, tá comeu tudo, se formou uma cratera grande ali. E eu acho que está cedendo tudo ali, tá? Se vocês acompanharem ali, dá para ver a cratera que se formou ali até o Darley, olha só. Né? Então, eu falei hoje com o Reinaldo, com o secretário, já com o Reinaldo, tá? E esse trabalho ali, ele está previsto para quarta-feira. Eles irem lá e verem o que dá para fazer, porque está bem perigoso. Tá. O problema é que quando se mexe nessas coisas, aí acaba o barco se movendo e mexendo, Sim. e aí fica, né? Temos agora então a indicação de número 174 da vereadora Andréia. Indicação número 174, 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, a vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente a instalação de uma nova placa de identificação na Rua Gustavo Roeder, situada no bairro Aimoré, adjacente à Rua Pedro Maus. A referida placa de identificação foi retirada ao danificada, possivelmente em decorrência de ato de vandalismo, deixando de cumprir sua função de orientar moradores, visitantes, serviços de entrega e de emergência. A ausência da placa tem causado dificuldades de localização e transtornos à população, sendo necessária a reposição imediata para garantir a adequada identificação viária e organização urbana. Diante do exposto, solicito especial a atenção do Poder Executivo para que sejam adotadas as providências cabíveis, com a máxima brevidade. Sala das Sessões, aos 13 de outubro de 2025. Vereadora Andréia Miller. Andréia, por favor. Então, boa noite aos meus colegas vereadores, a quem está presente na nossa casa e quem também nos acompanha. É um pedido que eu já levei ao secretário do Planejamento já há um tempinho atrás e provavelmente com o corre-corre do dia a dia acabou se esquecendo, então eu faço essa indicação para que eles tenham ela escrita, né, para que se lembrem do que esse pedido não é meu, né?
Então, são duas pessoas que por lá recebem mercadorias, às vezes, ou alguém vem procurar as pessoas e não tem a placa de identificação. E bem provável que alguém tenha tirado por maldade mesmo. Então, desde já eu agradeço a atenção da Secretaria. Obrigada, vereadora. Passamos agora para os nossos projetos que a gente já discutiu na semana passada e hoje eles passam para a segunda votação, né? Ok? A ordem do dia, então, segunda discussão e votação. O nosso primeiro projeto era da Lei número 48 de 2025, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2026 e da outras providências. Lembrando, então, que esse era o LOA, né? Que era o orçamento para o ano subsequente, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Creio que ficou bem claro já na semana passada, já conversamos, podemos passar para a votação? Sim. Tá. Peço então que se manifestem a favor. Todos? Ok. Então, o projeto de lei de número 48, ele foi aprovado por unanimidade. Passamos agora para o projeto de lei de número 52 de 2025, que altera a redação dos artigos 2º e 7º do parágrafo 1º do artigo da Lei Complementar número 173, de 10 de julho de 2018, onde que institui gratificação pelo encargo de aumento de comissão de sindicância ou de processo administrativo disciplinar. Lembrando que isso aqui é uma gratificação que é dada para um funcionário que já trabalha na prefeitura e ele tem o encargo ainda de fazer todo um trâmite para avaliar ou, enfim, para estudar a questão de algum caso que tenha transgredido as normas, né? E também foi conversado semana passada. Alguma dúvida, colegas? Não. Ok? Podemos já passar para a votação? Concordam? Alguém discorda? Ok? Então, a lei de número 52 de 2025 aprovada por unanimidade. Passamos agora para a lei complementar de número 53, que altera o quadro geral de servidores públicos do município e da outras providências. Aqui é aquela questão da ampliação de alguns cargos relacionados à saúde, né? E era alguns também de fono, era alguma coisa assim, né? É isso? Tá. Alguém gostaria de fazer um comentário sobre? Né? Pode, por favor, André. Eu só vou manter o que eu comentei na semana passada, né? Não sou contra a necessidade desses efetivos, né? Que seria o fonoaudiólogo, terapeuta, musicoterapia. O que eu não aprovo nesse projeto seriam os 8 cargos comissionados. Então, eu vou manter o meu voto com ressalvas. Tá. Alguém mais gostaria? Não? Podemos, então, passar para a votação. Os colegas aprovam? Aprovado, então, com ressalva da vereadora André. Ok? Muito obrigada. Passamos agora para o projeto de lei complementar número 54/2025, que acresce vaga na estrutura administrativa dos empregos públicos e da outras providências. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre? Ok? Está ok? Tudo certo? Podemos passar para a votação, então? Sim. Todos a favor? Alguém contra? Ok, muito obrigada. Muito bem. Por hoje nós teríamos, esses são os projetos da segunda discussão e votação. Por hoje nós teríamos algumas questões da primeira votação e discussão, mas como o nosso grupo está desfalcado, vamos deixar para a próxima sessão, ok? Muito bem. Então, por hoje era isso, e eu gostaria então de passar agora para a palavra livre. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Mencionar alguma coisa? Alexandre, por favor.
porque tinha muito buraco na semana passada, essa semana. Aí o pessoal estava cobrando para fazer, passar a patrola e para a macadamização, né? Hoje eles começaram a fazer, né? Quebrou a patrola, estava ficando bom, né? Mas daí estragou a patrola, mas vai ser feita essa semana, com certeza. O Betson falou também que vão dar um jeito de arrumar, que estava feia a situação. E daí quero fazer um convite, dia 19, agora final de semana, vai acontecer o 14º Encontro de Trilheiros do La Moto Trilha. Faço convite, quem quiser participar da trilha ou quiser vir almoçar, vai ter churrasco, né? E tal. Todos são bem-vindos, né? Passar o dia lá, né? Coisa que vai vir bastante gente participar, vem pilotos de fora, né? É uma trilha, é um passeio, na verdade, né? Não é uma competição. É lá no QG de vocês, lá no Ribeirão? Isso, na Capela São José Operário ali, tem um motoclube ali que é a escolinha ali, a sede, né? Do lado daí da escolinha ali tem o... Pinheiro, não? É Pinheiro, lá é Pinheiro, São José Operário. E do lado já tem a igreja e o salão que vai acontecer o evento. Legal. Convido a todos a participar. André, por favor. Eu só gostaria de fazer uma observação referente ao comércio ambulante. Existe o descontentamento em relação a alguns lojistas aqui em Benedito que conversaram comigo e me relataram que ultimamente tem se agravado essa situação do comércio ambulante aqui, né, dentro. Eles vêm oferecendo os seus produtos na venda, né, nas ruas, e na verdade eles estão até passando nas próprias lojas e oferecendo o produto. Imagina. Então, eu sei que na verdade existe a regulamentação e se pagar a taxa eles podem vender aqui, né? Tem que passar lá, pagar e podem vender. Eu só acho que talvez a gente deveria ver certinho se realmente eles estão pagando, né? Se está acontecendo isso, porque assim, o lojista ele chegou a pedir para o ambulante se ele tinha licença paga. E na verdade até ele tirou um sarinho do lojista, sabe? Tá, mas, né? Então, assim, eu só queria que, de repente, desse uma olhadinha se realmente está sendo paga essas taxas e, né, desse pessoal que vem fazer essas vendas aí, né, esse comércio ambulante. E, no demais, eu gostaria de agradecer a Secretaria de Obras e também a Secretaria de Turismo por terem atendido aí a uma indicação minha essa semana, né. E, no demais, eu quero desejar uma boa noite a todos e uma excelente semana. Eu acho que em relação aos ambulantes, acho que caberia até a nós mesmo, quando a gente vê. Quem sabe até, não é a questão de denunciar, mas de chegar lá para as meninas, não sei se são as meninas que cuidam lá no... Eu acredito que sim, a Ariana, né, que é fiscal de costuras, eu né, acho que e a sim, Gabi, eu acho talvez que até avisar, porque às vezes as pessoas vêm de mansinho, vão aparecendo, sim. vão e vai, Sim. e aí fica o priorizado, né? E até, no caso, o próprio lojista, né, quando a vê e aparece lá, de Também, repente, acho que ligar também, e, né? isso também. Também para poder ser interpelado. Não que a gente não queira ver as pessoas, mas o que é justo É justo, né? eles pagam os tributos aqui, Exatamente. daí vem alguém de fora e, né? Exatamente. Né? Tá certo. Então tá certo. Alguém mais? Andréa, por favor. Inclusive, uma situação semelhante aconteceu no início de fevereiro ou março, que apareceu um caminhão vendendo peixes em Alto Benedito. Então, o morador mandou mensagem para mim, eu entrei em contato com a vigilância sanitária, né? Que também logo foram verificar e realmente não tinha nem liberação. Então, imagina que é alimentício, é perigoso, né? Então, quando se sabe disso, que entre em contato com o município, que eu acredito que o que é certo vai ser feito, né? Então, eu sei que isso aconteceu na época. Aí o cara também logo se retirou porque não tinha nem um alvará, nem Eles nada. vão tentar, né? Exato, tentou, né? Imagina que loucura, em cima do caminhão aberto, dentro de um freezer, né? E, né, não dá para brincar, né? Mas, enfim, né? Cada um com a sua, né? Eu também gostaria de antemão agradecer a resposta ao requerimento, e eu tenho 3 aqui que eu estudei
e de forma bem respeitosa eu quero colocar o meu ponto de vista, né? Eu até anotei o que é necessário, porque alguns são bem extensos, né? Mas que eu faço questão de ler e também de estudar eles, né? Então, conforme a gente vai tirando as nossas dúvidas, se for certo, ok, se não for, bem escrito aqui, né? Então, desde já eu agradeço essas respostas, né? Referente ao requerimento 1419 que eu fiz, referente aos termos de repasses às instituições, né? Então, eu sei, aqui, eu anotei aqui, porque senão é muita coisa, eu iria acabar esquecendo, né? Eu sei que tem 3 tipos de instrumentos de termos de repasses de convênios. Um deles é a colaboração, quando a iniciativa parte do poder público e há transferência de recursos financeiros. Aí tem o termo de fomento, quando a iniciativa parte da entidade, que é a organização social, e também há transferência de recursos financeiros. E temos ainda um termo, que é o de acordo ou de cooperação. Nesse termo, não há transferência de recursos financeiros, apenas a cooperação técnica, uma cessão de espaço, um apoio logístico, entre outros, né? Então, na resposta que eu recebi do Executivo, explica que essa diferença, teoricamente, é correta, mas não, no meu ponto de vista, eu acho que houve uma falha, mas por isso estamos aqui, para conversar e estudar, né? Não justifica um critério de prático que foi adotado pelo município em um caso no PL 43/2025. Então, eu até, depois eu vou passar essa informação para o Darley, como ele vai conversar com a Carmen amanhã. Porque que houve um repasse financeiro celebrado pelo termo de cooperação, sendo que o termo de cooperação não existe repasse de recurso financeiro. Também é uma forma da gente aqui não causar nenhuma insegurança jurídica, também prevenir que o Tribunal de Contas depois venha cobrar do município. Depois eu já passo referente a esse PL ao Darley. Também eu tenho aqui o 17 que eu recebi, que eu tinha feito a respeito do transporte escolar, né? Que eu recebi denúncias, então a gente vai e faz um requerimento para ter certeza do que aconteceu, né? Então, o meu objetivo foi buscar esclarecimentos transparentes sobre o serviço, uma vez que chegaram a mim relatos e provas sobre o uso de veículo de pequeno porte no transporte de alunos. Porém, na resposta encaminhada a mim, não houve esclarecimento sobre o ocorrido. A resposta limitou-se a mencionar o uso de vans escolares, em virtude das ruas estreitas e economia, o que não condiz com o que foi flagrado e não com os boatos também. É grave, né? A gente sabe, e quando a gente faz um pedido, eu espero sempre que a resposta venha de forma mais clara e transparente, né? Eu até, inclusive, já conversei com a Rose, e ela, para mim, ela comentou o que aconteceu, mas, infelizmente, no meu requerimento não veio o que a Rose me explicou. Então, eu já conversei com a Rose sobre. Então, eu só queria deixar, né, que quando a gente faz, a gente lê um requerimento e espera o que é certo, né? Então, e isso eu coloco tudo de forma muito respeitosa, né? E também, o requerimento 16 que eu fiz é referente a uma denúncia que eu também recebi, que eu fiz pedidos sobre a escola da Santa Rosa. Eu recebi todos os documentos aqui, até se alguém quiser depois dar uma olhadinha, está comigo aqui, né? Mas também tem um ponto de vista aqui, o meu, que realmente algo não bateu. Mas então a gente está aqui para colocar e depois receber outros esclarecimentos se for necessário, né? Considerando a documentação encaminhada em resposta ao meu requerimento, observo o descompasso entre as datas apresentadas e os fatos ocorridos. Detalhe, eu fui visitar a obra em meados de março e já estava em andamento.
levei inclusive a situação, até comentei com a secretária na época, né, quanto ao caso, né, mas a obra já se encontrava em andamento, né. Então, como foi mencionado aqui, nós temos, até inclusive antes da sessão nós mencionamos sobre quando um cidadão vê que algo não está correto de acordo, ele pode usar do Ministério Público como um auxílio para fazer uma denúncia, tanto quanto nós vereadores ou qualquer cidadão, né? A gente sabe que é para isso que eles servem, né? Eu só, porque, inclusive, por mim, eu não preciso mentir, porque inclusive a resposta está aqui. Eu levei uma denúncia, sim, ao Ministério Público, porque se eu sou cobrada, eu tenho todo o dever de cobrar também, porque senão daqui a 3 anos, quando eu sair daqui, vão apontar o dedo para mim, que eu sabia e não fiz nada. Então, de forma respeitosa, eu fiz essa denúncia, mas de forma alguma para que se prejudicasse alguém, mas que fosse feito o que é certo, né? Porque eu penso que se é para um, é para todos. O município é exemplo para nós cidadãos, né? Então, nessa resposta, inclusive, eu recebi a resposta de indeferimento do Ministério Público e foi anexado aqui. Então, eu só quero registrar que eu na verdade, faço ressalvas, né? Que o deferimento ministerial não deve ser utilizado com o intuito de intimidação, mas compreendido como parte natural do processo de fiscalização e controle dos atos públicos. Portanto, eu vejo que qualquer tentativa de usar um deferimento para insinuar erro de minha parte fere o princípio da separação dos poderes e da minha imunidade parlamentar no exercício do meu mandato. Reitero meu compromisso com a transparência e a legalidade e o respeito às instituições. Então, eu deixo aqui, depois, se os colegas quiserem ler a resposta do Ministério Público, ela está aqui. Mas que eu acho que não condiz mandar essa resposta junto ao requerimento que eu fiz. Esse é o meu ponto de vista, né? Então, eu acho que a gente, de forma adulta e ética, a gente pode debater tal situação ocorrida, né? Mas, mais uma vez, eu quero agradecer a todas as respostas que eu recebo e, com certeza, eu as leio. E eu também, a quem me cobre, eu chamo para ler comigo o que eu recebo aqui. Então, eu quero só agradecer mais uma vez e, de forma respeitosa, repito, colocar os meus pontos de vista. Eu acho que é para isso que nós estamos aqui, né? Isso chamamos de democracia. E eu também gostaria de levar, talvez até presidente, eu recebi uma mensagem hoje de manhã, do deputado Márcio Machado. Ele está à frente do PET levado a sério, né? Então, ele colocou para mim que as janelas já estão abertas, né? E as prefeituras precisam ficar atentas na entrega de documentos. Tipo, tem 3 pontos que ele ressalvou aqui. Contrato com a empresa prestadora dos serviços de castração, né? Sem emissão de ordem de serviço. Abertura de conta no Banco do Brasil para uso exclusivo para recebimento do recurso. E os municípios devem estar com as certidões negativas de débito em dia. A lista completa de todos os documentos vem junto da portaria, né? E também, aqui, eu não sei se o município faz esse repasse de informação aos protetores, mas eu já repassei a minha filha, que fazia parte da FABEM, e ela ia repassar também, né? Então, só para constar que esse programa teve 97% de adesão dos municípios, né? Então, já é uma ajuda, né? A gente sabe que é um problema de saúde pública também, né? Mas eu gostaria de saber se já está... Aí, vereador, eu não sei te dizer agora quem é que ficou mais assim à frente nessa questão, né? Porque eu lembro que tinha uma época que a Nayana estava, esse pessoal, e aí depois, eu não sei dizer, não me recordo, mas a gente pode pesquisar e ver exatamente, né? Para ver se está fluindo, inclusive até, acho que o Golias fica até bem à vontade também de dar uma procurada e descobrir. André, tu leu? Eu até também, a vereadora, eu recebi também do Márcio Machado, deputado, em relação a
esses procedimentos. Então, esses períodos A gente de poderia conversar de repente com a Nayana e ver como ver está se é ela que está à trabalhado. frente. Eu sei que as meninas estavam Sim. meio à frente, né? Sim, sim. Tem que ver se são elas ainda Sim. e eu acho que. Para não perder Exatamente. É né? isso mesmo. Tá. Aí eu posso contar com vocês para ir ver isso? Tá. Sim. Legal. Obrigada. Mais alguma coisa, né? Tá. Muito obrigada. Tá Boa bom. noite a todos. Valeu. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? É? Também não? Então, eu só queria agradecer o pessoal da saúde, que no sábado, não sei se vocês viram, houve um mutirão, né? De exames, um mutirão de consultas, e foi assim, bastante proveitoso. Eu acho que teve um movimento legal, né? Faz parte, eu acho que ajuda. É um pedido também que vocês, todos nós estávamos fazendo, né? Para que as filas pudessem dar uma desovada, digamos, né? E para o sábado que vem também tem mais um grupo já separado. Se eu não me engano, é uma coisa de neurologista, enfim, tem umas coisas aí. E provavelmente também a saúde vai estar divulgando durante essa semana o que vai acontecer, né? Eu acho que é bacana para a gente dar uma aliviada também no pessoal, né? E no mais é isso, a gente quer agradecer ao pessoal que esteve conosco agora e desejar uma semana abençoada para todos, que a gente possa servir cada vez mais a nossa comunidade em amor, né? Uma boa noite a todos e uma boa semana a todos também, tá? E o nosso próximo encontro, né? Vai ser no dia 20/10, né? Às 19 horas aqui nessa casa. Uma boa noite. Vai que eu não marco depois.